Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje, final de semana chegou, vamos falar das ligas europeias, tem campeonato brasileiro também rolando aí nesse sabadão, começo de mais uma rodada. Tudo bem, Matheus Montenegro? Tudo na paz, Fábio Hermano, vamos que vamos, sabadão cheio, tô eu e ele aqui de novo, nosso mascotinho aí. Irmão, as duas vezes que ela... Opa, virando o microfone. As duas vezes que ela apareceu, a gente acertou tudo, tá? Então eu vou ter que manter, né? Não tem como. Muito Vamos bem. que vamos. A gente tem Campeonato Brasileiro, Série A italiana, né? Série A do futebol italiano. Temos, o que mais? Bundesliga, Premier League, La Liga, é isso. São 6 campeonatos. E Série B a gente vai dar aquela rápida pincelada aqui, né? Não vamos se aprofundar muito hoje na Série B não, porque tem muito jogo. Aqueles recados de sempre, tá, galera? Esse é um projeto que ainda tá no início, tá no seu primeiro mês, salvo engano é o quê? O 20º episódio esse aqui, meio que por aí. E a gente conta muito com o seu apoio, tá? É um projeto gratuito. Eu e Fábio estamos aqui na raça. A gente promete análises embasadas e com muita responsabilidade. O Green acaba sendo consequência, tá? Mas a gente tá aqui para auxiliar vocês a construírem linhas de raciocínios aí para a metodologia que você aplica, né? A gente vai dar um bilhete pronto no final, porque a gente gosta ali de sempre fazer a melhor aposta do dia. Mas não se prendam a isso, tá? As análises são muito importantes. É o que a gente preza aqui. Não à toa é um vídeo longo que a gente vai esmiuçando ali as principais partidas do dia. Vamos que vamos, Fabiano. Ah, e deixa o hypar também, muito importante, né? Isso, deixa o like, se inscreve. Tem muita gente que assiste e não é inscrito no canal, tá? Inclusive, mais pessoas, a maioria das pessoas que assistem não são inscritas. Então, se inscreve aí, galera. Pois Custa nada. Você que está conhecendo, já assiste algumas edições, deixa a sua inscrição, que é muito valiosa para a gente. Bom, Perfeito. aqui a lista de jogos, né? Vamos começar pela Europa, vamos começar pela Alemanha, Matheus Montenegro, porque temos Bayern e Borussia Dortmund, tá? Duelo de líder contra vice-líder, né? Os times que basicamente monopolizam aí as disputas do campeonato alemão. A gente vê aí a diferença já é de 4 pontos, né? O Bayern venceu todos os jogos da temporada, inclusive. Cara, 25 gols marcados na Bundesliga em 6 jogos, tá? É uma média superior a 4 gols por jogo. Borussia Dortmund voltando aí a uma disputa de título, né? Porque nas 2 últimas temporadas a gente teve o Leverkusen como força ali que batia de frente com o Bayern, né? Inclusive foi campeão em uma temporada, né? Invicto ali, histórica com o Xabi Alonso. Mas tá aí agora o Borussia Dortmund voltando a protagonizar uma briga pelo título, né? O Borussia que temporada passada não foi tão bem ao longo aí do decorrer do ano na Bundesliga, mas na reta final ele engatou ali uma sequência boa, né? E aí, velho, o Bayern de Munique avassalador, ganhando tudo e marcando pelo menos 3 gols em quase todos os jogos. Eu acho que ele marcou pelo menos 3 gols em todos, né? Só na Supercopa, né? No primeiro jogo, que foi 2-1, ele venceu o Stuttgart. Depois disso, todos os jogos ele marcou pelo menos 3 gols. Isso, bizarro. Já o Borussia, né? Os empates foram contra o Leipzig e contra o St. Pauli, tá? No campeonato alemão teve um empate também na Champions com a Juventus, né? Jogos também com muitos gols, né? Os jogos do Borussia Dortmund, ele é um ataque que também funciona bem, né? Ó, fez 3 contra o St. Pauli, fez 3 contra o União Berlim, 2 contra o Heidenheim, 4 contra a Juventus. Aí foi mais econômico contra o Wolfsburg, 1-0, 2-0 no Mainz. Aí 4 no Bilbao e aí 1-1 no último jogo com a equipe de Leipzig, tá? Vamos aqui para as odds, Matheus, porque é um jogo que o Bayern é favorito, né? Sim. Eu acho que deve vencer, mas historicamente o Borussia é um time que dá até trabalho, né? Eu acabei não mostrando, mas nos últimos 3 jogos o Bayern não venceu o Borussia, tá? Foram 2 empates e uma vitória da equipe de Dortmund. Então, assim, é uma odd boa, assim, por exemplo, para completar bilhete, essa odd 1,38 já é satisfatória para uma duplinha ali, mas tem que abrir o olho com esse Borussia. Pois é, velho. Eu acho que a gente tem que ter uma leve preocupação aí com o Borussia Dortmund, tá? Não é um time que é fraco, é vice-líder da competição. Como eu disse, voltando aí a figurar uma disputa pelo título com o Bayern de Munique. E a vitória seca do Bayern, ela não paga tão bem assim, né? Eu acho que uma alternativa interessante, assim, primeiramente, uma aposta simples que tem no jogo é o ambas marcam, né? Eu acho que vale esse destaque porque a odd é boa, 1,54. Mas, em contrapartida, a gente pode até se proteger um pouquinho a mais aí em relação a um gol do Borussia Dortmund, né? Que seria o quê? A gente combinar lá na aba especial, né? Vai ser uma odd mais baixa, obviamente. Só que eu acho que ela acaba sendo a mais segura aí do dia. O dupla hipótese do Bayern de Munique
combinado com mais de 1,5 gols, né? Qual é a oddzinha dessa aí, É Fábio? um odd, é 1,20 e poucos, pelo menos aqui, né, onde a gente tá vendo. 1,21. É uma odd muito baixa, infelizmente. Mas é uma odd para completar bilhete, eu acho muito seguro, Exato, assim. Você pega um exato. jogo ali 1,40, mais essa, já dá ali Perfeito. 1,70 praticamente. Porque Isso. eu acho, apesar dos times tomarem poucos gols, né? Mas são ataques que fazem muitos gols. Né? E assim, eu acho que é um jogo pro. O Bayern vai fazer pelo menos um gol, assim, é meio que certeza. A gente fica na dependência ou de outro gol do Bayern ou de um gol do Borussia Dortmund, claro, pro Bayern não perder também, né? E aí é que tá. Nesse caso aqui, só daria ruim se fosse 1-0 pro Bayern de Munique, né? Só que aqui você abre uma margem para tanto bater o ambas marcas quanto bater a vitória do Bayern, como você bem mencionou. Um gol do Para Bayern, empate com velho. gols também, né? Que Não, então, caso um gol do o Bayern não Bayern vence. meu irmão, é mais de 90% de probabilidade de dar bom. Então você só precisa de mais um golzinho ali. Seja outro do Bayern, 2-0 é o suficiente, ou seja um empate, 1-1 também vai dar green aqui. E aí a gente foge tanto do ambos marcam quanto da vitória do Bayern de Munique. A gente acaba tendo aí uma alternativa mais segura em relação a esses dois mercados que a gente destacou. Eu acho que para completar bilhete, essa aqui é uma ótima alternativa do dia. Muito bem, vamos agora para a La Liga, porque temos Barcelona e contra Girona, duas equipes opostas, né? Teve uma temporada até que o Girona brigou pelo título, né? Acho que há 2 temporadas. Hoje Sim. está na zona de rebaixamento, apenas 6 pontos, tomou 17 gols, é a pior defesa da La Liga. Deu uma melhorada nas últimas rodadas, a gente vai ver, mas é um time ainda muito frágil. Pega o Barcelona, que tem alguns desfalques, né? A gente não tem aí, pelas informações, o Lewandowski e o Rafinha vão continuar fora. Mas o Yamal deve voltar, mas o Yamal deve começar no banco, tá? Yamal e Fermin Lopes devem voltar aí nesse jogo, mas devem começar no banco. A equipe do Barcelona que vem de 2 derrotas, né? Os desfalques aí acabaram pesando, né? Contra o Sevilla tomou 4 e perdeu do PSG aí, ok, né? Liga dos Campeões, apesar de ser em casa, o PSG é atual campeão, 2-1. Antes disso, ele tinha vencido, né? Venceu o Sociedad, venceu o Oviedo, venceu o Getafe, venceu o Newcastle, venceu o Valência, aí outro tropeço foi contra o Valecano fora, né? E aí venceu o Mallorca e Levante, né? Pegando os jogos em casa, ele venceu todos, menos o Marcou PSG. 11 gols. Na La Liga, ele venceu os 3 jogos que disputou e conseguiu marcar 11 gols, tá? Avassalador, o Barcelona dentro de casa. Lembrando que ainda não está no Camp Nou, né? Ainda não está no Camp Nou, tá tendo moído lá. Mas, velho, vai pegar um Girona, que por mais que venha de vitória, é um time muito frágil, tá? Já tomou várias goleadas aí. Tomou um 4-0 em casa do Levante nessa temporada aí, o Girona. Né? Teve um 5 o Girona ali. melhorou nas últimas 3 rodadas, né? Que ele empata Sim. fora com o Bilbao, consegue empatar com o Espanhol, que é um time de meio de tabela, e vence a equipe do Valência, né? Que foi a primeira vitória dele, a única vitória, inclusive, nessa La Liga. Deu uma melhorada, né? Mas ainda é um time que, ainda mais comparado com o Barcelona, é bem abaixo. A gente viu que começou muito mal, né? Ele perde em casa do Valecano, ele perde fora do Villarreal, perde em casa do Sevilha, só empata com o Celta fora. Toma 4 do Levante, né? Que é um time também ali que disputa posições na metade de baixo da tabela, 4-0. Aí deu uma melhorada a partir daqui, né? A partir desse jogo contra o Bilbao, se tornou mais competitivo, parou de tomar tantos gols, mas é um jogo onde claramente a equipe do Barcelona é muito favorita, apesar dos desfalques, Matheus Montenegro. O Barcelona tem uma grande probabilidade, até porque em casa, né? Se fosse fora, a gente podia até talvez ficar ali com um pé atrás, né? Como foi o jogo contra o Sevilha, mas eu acho que o Barcelona é favorito. Odd 1,23, tá? Cara, essa odd ela deveria estar mais baixa até, tá? Eu acho. Só que tem essa questão dos desfalques, né? E aí o Barcelona ele vem de 2 derrotas consecutivas. Velho, eu acho que já vale a pena. Mesmo sem o Yamal, tá? Mesmo sem o Yamal. O Yamal deve começar no banco, né? Vai sem Rafinha e sem Lewandowski, né? Esses estão. Isso. Eu digo sem Yamal no time titular. A gente tá tendo que gravar aqui sempre com previsibilidade, né? Um dia antes a gente grava, a gente não tem certeza aí da escalação do Barcelona. Mas, cara, se o Yamal for pro jogo, aí perfeito. E assim, acho que você nem precisa se arriscar na vitória em mais de 1,5 gols, não, porque o incremento de odd nem é tão grande assim. Qualquer coisa para completar bilhete, eu acho que vale a pena você ir só na vitória. E aquela coisa, o Barcelona ele é tão avassalador ofensivamente que o mais de 1,5 gols do Barcelona ele paga bem, né? Então, cara, se você for pegar 2 gols do Barcelona em uma partida contra o Girona, é muito provável que ele vai ganhar. Você não precisa nem confiar que pô, vai ser um 2-2 eventualmente. É 1,19, até menor, né? É melhor ir à vitória. Então, é uma leitura parecida com o jogo do Bayern. Aqui é jogo para completar bilhete. Eu analiso dessa forma. Como o Barcelona está com muitos desfalques, eu não me arriscaria a pegar um mais de 2,5 gols, nem o handicap do Barça. Aí eu acho que é um risco grande, tá? Uma aposta simples nesse jogo, eu não consigo encontrar nada de muito valor, não.
Muito bem, vamos agora para a Itália, porque temos Roma e Inter, né? Jogo de dois times gigantes aí da Itália. A Inter de Milão, que nesse momento é a quarta colocada com 12 pontos, e a Roma começando bem, né? É a segunda colocada com 15 pontos, né? Olha Confronto a quantidade de direto. gols sofridos da Roma. 2 gols em 2 6 gols, jogos. né? Faz pouco, mas toma pouco também, né? Já a equipe da Inter marcou 17 gols, é o melhor ataque, né? Duelo da melhor defesa contra o melhor ataque. Avassaladora a Inter de Milão, né, velho? Em termos ofensivos, pelo menos aí. Dois times que começam muito bem o campeonato italiano, tá? Começam muito bem. A Roma teve uma derrota aí, foi na Liga Europa, em casa pro Lille, né? Perdeu de 1-0, que até surpreendeu muito. O jogador perdeu 3 pênaltis seguidos. Pois é. O juiz mandou voltar 2 vezes e ele conseguiu errar os 3. E aí eu acho que esse foi o único jogo que a Roma não fez gol também na temporada, né? Salvo engano. Dá uma olhadinha aí. Isso. É mais um ataque que não marca muito gol, né? A gente vê, não ele marca teve no máximo... um jogo ali que ele perdeu de 1-0 também. Ele perdeu de 1-0 pro Torino, né? É um time que marca no máximo 1 ou 2 gols, tá? É um time que também tem um ataque que, assim, não é tão confiável, não. Já a Inter é diferente, né? Um time que teve esse amistoso, mas pegando jogos oficiais, marca pelo menos 2 gols em quase todos. Pois é, e até nas derrotas, né? Tomou um 4-3 já ali da Juventus, tá aparecendo agora. E ele teve uma derrota ali no início do campeonato também, acho que foi pro Torino, não foi? 2-1 ele perdeu pro Torino, foi? Ali embaixo do jogo da Juventus ali, ó. Não, o Udinese. Quem perdeu pro Torino foi a Roma. E ainda assim ele fez gol. A Inter de Milão, essa sim, marcou gol em todos os jogos. E mais uma vez destaco, é o melhor ataque aí da Série A italiana no início da temporada, né? Lembrando que teve mudança de treinador para essa temporada, né? O Kivu, depois ali que o Inzaghi saiu, enfim. Bom, aqui, Matheus Mãe, a gente tem odds altas, tá? Sim. Mais um favoritismo da Inter de Milão. Cara, esse jogo eu acho difícil o resultado final, tá? Também acho. É arriscado. Arriscado demais, tá? Assim, eu prefiro me apegar um pouco mais à Inter de Milão, mas nem o dupla hipótese eu recomendaria não, tá? Eu fico com um certo receio. O gol da Inter, para completar bilhete, eu acho que é uma boa pedida. A gente viu que a Roma ela tem uma defesa boa nessa Série A italiana, tá? Mas a Inter de Milão é muito avassaladora. Marcou 17 gols até aqui. É uma média de quase 3 gols por jogo, né, velho? Até quando perdeu para a Juventus, ela marca 3. Então, eu acho que é um time mais confiável. É um time melhor. Isso aí é um fato também, em termos teóricos, né? E eu acho que para completar bilhete é uma boa também esse gol da Inter, tá? Agora sim, comparando com os outros 2 jogos que a gente já analisou, eu ainda acho que esse aqui é o mais complicado, tá? Porque é um adversário muito difícil fora de casa. Eu ainda prefiro a vitória do Barcelona e aquela alternativa lá do dupla hipótese do Bayern, mais de 1,5 gols. Isso, e é muito ruim um jogo de under, um time muito under contra um time muito over, né? Ainda mais quando o time under joga em casa. Então, assim, é o time que é muito under, mas ele tá em casa, então ele pode marcar 1 ou 2 gols, assim, não seria nenhuma surpresa, né? É o time que é over, mas pega uma defesa muito forte fora de casa. Então, assim, é um jogo que é mais difícil da gente analisar uma tendência muito clara, né? Mas eu acho que a Inter, assim, pode deixar pelo menos, pode ser um 1-1, né? Que é under e ao mesmo tempo gol da Inter, 1-0 para um dos lados. 1-0 para a Inter, né? Então, realmente é um jogo não tão simples, né? Eu prefiro outros aqui que a gente analisou e vai analisar, mas fica aí a sugestão, já que a nossa missão aqui é falar de todos os principais jogos aí desse sabadão. Bom, temos Inglaterra agora, Matheus Montenegro. Vamos para Forest e Chelsea. Vamos colocar na tela aqui, porque o Chelsea é o 7º colocado, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 13 gols, mas já tomou 9. O Nottingham Forest só marcou 5, tá? Um dos piores ataques junto com o Wolverhampton e sofreu 12. Tá? Duelo aí de um time da parte de baixo contra um time da parte de cima. E a equipe do Forest, né? 3 derrotas seguidas. Cara, e assim, eu acho que é uma disparidade muito grande, tá? Inclusive, minha leitura é que esse 7º lugar do Chelsea, ele engana, tá? É um time que era para estar ali pelo menos no G4. Vamos começar pelo Forest, né? Que você já citou. Teve mudança de treinador. O Nuno Espírito Santo, ele foi depois que o Forest tomou 3-0 em casa. Foi no início da temporada. Foi para quem mesmo? Tomou um 3-0 dentro de casa aí no Nottingham Forest. Cadê? Ali, ó. Pro West Ham. Pro West Ham ainda mais, tá? Que é um time que nem tá lá essas grandes coisas. Cara, jogos oficiais ele só ganhou do Brentford, não foi ali no início da temporada. Depois, meu irmão, empatou com o Burnley, time que subiu agora. Aí perdeu pro Arsenal em casa, um jogo que era difícil. Empatou na Liga Europa 2-2 com o Betis. Mas, velho, depois disso ele perdeu pro Sunderland em casa, time que subiu agora. Perdeu pro Newcastle, perdeu pro Midtjylland em casa na Liga Europa. É um time muito difícil de confiar, tá? Tá com o Pertoglu, né? Como é o nome do treinador? Me esqueci agora. Ange Postecoglou. Postecoglou. Velho, e aí é o que eu queria destacar do lado do Chelsea, tá? Essas 2 derrotas, tanto para Brighton quanto para o Manchester United,
teve expulsão na conta que acabou desequilibrando. Contra o United foi absurdo. O goleiro foi expulso com 5 minutos de jogo. E aí, contra o Brighton, ele estava ganhando de 1-0, o Chalobah foi expulso e ele tomou a virada para 3-1. Então, eu acho que dá para relativizar um pouquinho, tá? Dá para relativizar um pouquinho, porque o Chelsea chega muito mais forte nessa temporada. Fazia um bom tempo já que os Blues não chegavam, eu até diria, como um candidato ao título, só que ele meio que deu um azar aí no meio do caminho já, né? 2 derrotas por causa de expulsão e acabou complicando aí na briga pelo título. Mas é um time que deve pegar Champions League sim, tá? O Nottingham em casa perdeu os últimos 3 jogos, o Chelsea fora só ganhando o Lincoln, né? Fora de casa, empatou, Foi perdeu Copa, 2, né? Perdeu 2, né? O United e Bayern, e empatou com o Brentford, mas ganhou aí do West Ham, a única vitória fora de casa. Bom, vamos ver as odds ponto. Vale citar também a lesão do Cole Palmer, né? Perdeu seu principal jogador. O Enzo Fernandes também não deve jogar, tá? Então sim, é um time que também está sofrendo com suspensões e lesão. Por isso que, assim, era um jogo até que poderia entrar para bilhete, né? Bom, esse empate ao Chelsea, eu gosto. Eu acho maravilhoso. Por exemplo, uma clara análise que a gente faz aqui. Para mim é muito melhor o empate ao Chelsea do que o gol da Inter Milão, que é a mesma hora. Eu acho que é mais provável que o empate ao Chelsea, tá? Nottingham Forest, mesmo em casa, não é o mesmo time da temporada passada. Não passa nem de longe a mesma confiança. Velho, em condições normais, considerando que o Chelsea não tenha mais uma expulsão para atrapalhar, eu acho muito difícil os Blues perderem, mesmo fora de casa, tá? O meu palpite é que o Chelsea ganha. Eu arrisco ainda a vitória e não o empate. Então, velho, para completar bilhete, esse dupla hipótese do Chelsea eu acho que é uma boa pedida, tá? Se você quiser combinar esse duplo até com o gol do Chelsea, para dar até uma aumentada na odd, também sim, vale a pena. Bom, temos City e Everton. Agora, o City que está ali na 5ª colocação, né, a 3 pontos do Arsenal, líder, e o Everton está até bem, né, 11 pontos, né, não está... Cara, surpreendendo, não está tão longe ali da parte de cima. Vale citar que tá sem o Grealish, né? O Jack Grealish, que é ex-jogador do City, e justamente por uma questão de cláusula, né? Ele não pode jogar contra o Manchester City, não é isso? Isso. E aí eu acho que o que era difícil fica mais difícil, né? Tudo bem que o City não é o suprassumo da confiança nessa temporada e nem foi na outra, né? Mas assim, em casa, ele venceu os últimos 3 jogos, né? Contra o United, Napoli e Burnley. Né? Aí teve a derrota pro Tottenham, né? Que foi surpreendente, mas vem de bons jogos em casa. Cara, até fora, né? Ele venceu fora o Brentford na última rodada da Premier League. E o Everton fora, ele perdeu todos os jogos, com exceção da vitória contra o Wolverhampton, né? Que é um time da zona de rebaixamento, a lanterna. Eu diria que é o pior time da Premier League, o Wolverhampton. E ele perdeu pro Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa, foi eliminado. Isso. Então é uma disparidade realmente muito grande. É uma disparidade grande, tá? O City volta a passar confiança, né? Eu destaquei isso aí já. A temporada passada, quase toda, o City não passava confiança. Ainda não é aquela confiança nível Bayern de Munique, né? Liverpool, mas tá mais em casa, sobretudo, acho que dá para confiar um pouco mais hoje na equipe do City, né? Que venceu a última partida, mas empatou, tá? Na temporada passada, 1-1. Claro, mas um City muito irregular na temporada passada, é bom a gente também... A última vez que o City perdeu pro Everton foi em 2017, tá? 2017. De lá para cá, meu irmão, já foram 17 jogos. 17 jogos. Bom, vamos olhar as odds agora aqui desse confronto, né? Tô abrindo aqui para mostrar para vocês, né? O jogo entre City e Everton. Obviamente, o favoritismo é da equipe do City, Matheus. A gente vê 1,40 aqui. Né? Mas... Cara, eu acho que vai vencer. Eu gosto da odd. Eu acho que de todos os jogos que a gente analisou agora, esse aqui é o melhor que tem, tá? Tanto que você observa até pelas odds, né? Tudo que a gente analisou até aqui, as opções de melhor custo-benefício, mais seguras que a gente analisou, era tudo odd entre 1,20 e 1,27, por ali. Essa vitória do Manchester City, eu acho que ela tá quase que no mesmo patamar de tudo que a gente analisou aqui, tá com odd acima, 1,40. Eu tenho confiança sim no Manchester City, tá? Tenho confiança. Acho que vai ser uma boa. Inclusive, se você quiser uma aposta simples para o dia, eu acho que a vitória do City com mais de 1,5 gols é uma boa pedida, tá? Eu acho que o City ganha e ganha por mais de um gol. 2-0, 3-1, 3-0 até eventualmente. Eu acho que é bem plausível, tá? 1,60, né? 1,60. Eu acho que é uma boa pedida. Eu acho que é uma boa pedida sim, tá? Gosto, o Manchester City já passa mais confiança. O Everton não vai ter Grealish, que tem sido o principal jogador aí nesse início de temporada. Então eu acho interessante, tá? Muito bem. Vamos agora para Fulham e Arsenal, tá? Duelo londrino. O Arsenal que lidera o campeonato inglês, né? 16 pontos, e o Fulham tá ali, 8 pontos, né?
perto da zona de rebaixamento. 4 pontos, né? Também não está tão perto assim, não. A gente vai ver que a equipe do Fulham vem de 2 derrotas para Aston Villa e Bournemouth, tá? E não tem o Rodrigo Muniz, tá? Que é o atacante lá, desfalque importante. Ele venceu o Brentford, venceu o Leeds em casa e venceu o Bristol, né? Ainda pela Copa da Liga, né? Então, contra o United em casa empatou, um jogo que o United podia até ter vencido. Sim. Não tá esses também uma grande disparidade, time, não. É uma grande disparidade. É uma grande disparidade. O Arsenal tá muito confiável essa temporada, velho. A derrota que o Arsenal teve na temporada foi fora de casa pro Liverpool. O jogo que era aceitável, entre aspas, ele perder, né? Até porque ele tava brigando pelo título, então um empatezinho era interessante ali. Mas, velho, leva pouquíssimos gols o Arsenal. Como eu falo isso desde o início da temporada. O Arsenal, em termos de melhora de elenco, quer dizer, o Liverpool até melhorou mais. Os reforços do Liverpool foram de mais peso. Só que os do Arsenal já estão dando mais resultados. E é porque o Gyökeres nem tá lá tudo isso, tá? O Gyökeres nem tá lá tudo isso. São outros jogadores ali, o próprio Zubimendi tá muito bem. Eu gosto desse elenco do Arsenal. Acho que... Eu acredito, inclusive, que o Arsenal vai conquistar um título grande essa temporada, tá? Ou Premier League ou Champions League. Eu tô achando que vai cair no colo do Arsenal essa temporada. É um time que não marca tantos gols assim, né? Ele marca no máximo 2, né? A gente não vê. Só contra o Forest, né? Que é um time bem frágil, ele fez 3 gols. De resto, ou 1 ou 2. Fez 5 também contra o Leeds, também, né? Em casa, né? Bom, vamos para as odds aqui, Matheus, porque tem uma boa odd, viu? A vitória do Arsenal. Cara, já o duplo Potter já não é tão legal, né? A grande questão é que, por exemplo, a odd aqui tá até melhor que o do Manchester City, mas eu confio mais lá no City, tá? Porque o Everton vai estar desfalcado ali de seu principal jogador, o City vai estar em casa, mesmo com a odd mais baixa, eu confio mais lá. Aqui a grande questão, cara, é porque eu acho que o Fulham pode complicar esse jogo, velho. Um empate, sabe? Uma vitória eu acho que não. E aí o grande problema é, a odd ela não tá alta o suficiente pra gente conseguir apostar em um dupla hipótese, gol do Arsenal, algo assim do tipo, tá? É isso que me deixa com um pouquinho de pé atrás. Eu até acho que o Arsenal vai vencer. Se fosse uma odd melhor, eu recomendaria até como uma aposta simples. Mas, não sei, velho. Eu tô com um feeling que o Fulham vai complicar esse jogo, velho. Eu tô com esse feeling, sabe? É um jogo pro ao vivo, assim, até porque, ó, como a odd do Arsenal já tá boa, se você vê que o Arsenal já tá ali realmente pressionando, dominando o jogo, aí você já pode porque o pegar Fulham, ele tá invicto em casa, né? Tem esse ponto. Ele tá invicto dentro de casa também, né? E ganhando quase todos. Então... mas não pegou nem um time tipo Arsenal, né? Ele empatou com o Manchester United, né? Empatou com o United. O United perdeu um pênalti nesse jogo, né? E é o United que é um time que passa quase nenhuma confiança. Bom, mas... Eu acho que até dá. Eu acho que dá pra ir, né? Essa vitória do Arsenal. Então, acho que dá também. Mas entre a do Arsenal e a do City, eu prefiro a do City. Mesmo sendo com a odd mais baixa. Bom, vamos agora para o futebol brasileiro, né? Tem Brasileirão aí, 29ª rodada. Teremos 2 jogos neste sábado. Um deles é o duelo alvinegro entre Corinthians e Galo. Tá? 2 equipes que estão na metade de baixo, 33 pontos, inclusive, né? Mesma pontuação, o Galo com um jogo a menos. E estão a 5 pontos do Vitória, né? Que é o primeiro time ali dentro da zona de rebaixamento. Então tem que abrir o olho, tá? Tá uma distância ok, mas não tão confortável assim. Então quem perder, né? Pode aí se aproximar aí do Z4. O Corinthians, que perdeu do Santos, né? 3-1. Vai ter a volta do Hugo Souza, né? Importante, não jogou contra o Santos, né? Foi o Felipe Longo, né? Goleiro bem jovem. Estreou, até falou, o Santos vai fazer gol nesse jogo, porque o Corinthians estreando goleiro no clássico, difícil o goleiro passar ileso, né? Fez 3 no Mirassol, fez 1 no Inter, no empate fora de casa, fez gol no Flamengo na derrota. Curioso, né? Porque a gente vê uma sequência longa de jogos do Corinthians e o único jogo que ele não marcou gol foi contra o Lanterna. Eu acho que ele marcou em 11 de 12, tá? Desses 12 jogos, ele só não marcou contra o Lanterna Sport. Pelo menos ofensivamente vem funcionando, né? E vários jogos aí ele teve desfalque, né? O Depay não jogou, teve uma sequência ali que o Yuri Alberto também estava de fora. Só que aí chegou o Guinegão e, surpreendeu positivamente. Ofensivamente, o Corinthians é muito bom, isso é um fato. Mas é um conjunto... sobretudo em casa, né? Em casa aqui a gente vai ver que ele fez gol até nas derrotas, né? Para Flamengo e para Bahia, ele deixou um golzinho, né? A última vez que ele não marcou gol em casa foi no empate sem gols contra o Cruzeiro, né? Há mais de 10 jogos praticamente. Quase 3 meses. Isso. E vai pegar um Galo que também é meio instável, né? Que não passa lá suas grandes confianças. Ficou com um jogador a mais durante um tempinho considerável contra o Cruzeiro, mas não conseguiu conquistar a vitória. E é um time que leva gols também, né? Nos 3 últimos jogos levou gols. Então... Cara, são 2 times que não me agradam tanto assim, não. Não me passam lá grandes confianças, não, tá? É muito pela análise de odds aí esse jogo, eu diria. A gente vê o favoritismo do Corinthians, né? 2,05 e o Atlético Mineiro 3,96, né?
Cara, jogo Tá difícil, justo, eu resultado acho. final, tá? Assim, Difícil demais, demais. Confio não. talvez um Corinthians um empate para uma múltipla, Eu ainda mas prefiro o também. gol do Corinthians do que o Quanto tá o gol do Corinthians? 1,31 é 1,31. melhor, É, também acho. é mais alto. São O dois Galo times que, sem como eu Lianco, né? disse, Acho que o Lianco ainda não tá à disposição, então é um zagueiro importante. e como eu disse, são dois times que não passam lá grandes confianças, velho. Então eu fugiria de resultado final. O Lianco tá de fora, tá? O Lianco tá de fora. Eu teria meu pé atrás, tá, velho? Em confiar aí em qualquer um dos dois times. Até mesmo em termos de dupla hipótese, tá? Como eu disse, eu prefiro o gol do Corinthians, porque vai que o. Pô, eu acho mais provável esse jogo ser 2-1 pro Atlético Mineiro do que 0-0 até, tá? Eu acho que vai ser um jogo movimentado. O mais de 1,5 gols também é uma boa pedida. Só que entre o mais de 1,5 e o gol do Corinthians, eu fico com o gol do Corinthians. Até porque é mais provável ser 2-0 Timão ou 1-1 do que 2-0 Atlético. Então, para uma múltipla ali, para uma dupla, eu acho que vale a pena sim esse gol do Corinthians, tá? Muito bem. Para fechar, tem Cruzeiro e Fortaleza, tá? O Cruzeiro que deu uma caída, né? Acho que já tá longe agora, com 8 pontos atrás do Palmeiras, com um jogo a mais ainda, deu adeus ao título, mas é importante manter esse G4 ali para voltar à Libertadores, que o Cruzeiro já não disputa há um tempinho, né? E o Fortaleza caiu, né? Tá a 7 pontos do Santos. Cara, 2 jogos. só o Vitória aí que ainda pode escapar, tá? Principalmente porque ganhou agora o Bavi. Mas Fortaleza, Juventude e Sport, eu acho que já dá para carimbar assim que caíram, tá? Já foram, né? O Cruzeiro não ganha 4 jogos, Matheus Montenegro, e tem empate em casa contra o Sport. Esse jogo poderia estar muito bem no bilhete, se não fosse essa sequência, né? Porque ele empata com o Atlético foi melhor, viu? Até antes o Atlético foi muito incompetente nesse jogo, porque o Atlético foi melhor até no 11 contra 11, ficou com uma a mais, não conseguiu vencer o jogo. Aí 1-1, aí até foi um jogo competitivo contra o Flamengo, né? Um 0-0, mas perdeu do Vasco jogando mal. Ganhou do Bragantino, que não foi fácil. Aí teve um bom jogo aqui, né? Aí era fase boa ainda, né? Aqui. Sim. Desandou nessa reta final. A partir desse jogo contra o Bragantino, ele já dá indícios que já não passa tanta confiança. Acho que você analisou perfeitamente aí. Por causa dessa fase recente do Cruzeiro, é que ele não vai estar no nosso bilhete pronto. Porque o Lion, velho, como a gente disse, virtualmente rebaixado. Até apresentou uma melhora com o Palermo, porque antes estava horrível com o Vojvoda, né? Com o Vojvoda foram 3 vitórias em 21 jogos. Palermo conseguiu 3 vitórias em 5 jogos. Só que aí, velho, também ele, perdeu esse último jogo pro Vasco. Curioso, né? Tanto Vasco contra São Paulo, ele ficou com um a mais desde o primeiro tempo. Isso. E ele não conseguiu marcar um gol. Pelo contrário, ele acabou tomando um segundo no jogo. Quer dizer, do Vasco ele tomou 2, né? Tava 0-0 ainda. Então, difícil confiar aí no Lion, tá? Difícil demais. Bom, vamos lá. Odd da vitória do Cruzeiro, 1,43. É uma boa odd, né? Mas é aquilo, né? Que a gente falou. O Cruzeiro, quem empata com o Sport em casa... Bota na Bet Nacional, tá no Flashcore. É difícil, né? Você confiar plenamente. Mas eu acho que a vitória é boa, assim. Eu acho que o Cruzeiro deve vencer, deve voltar a vencer. Há 4 jogos sem conseguir uma vitória. É bom lembrar que as vitórias do Fortaleza foram contra equipes da zona de rebaixamento, né? Sport, Vitória e Juventude, tá? Foram as vitórias do Palermo. Contra times melhorzinhos, mesmo com uma a mais, não conseguiu. E o Fortaleza tem muitos desfalques, tá? Para esse jogo. Kusevich, Daverson, o Bareiro, muitos desfalques. Então eu acho que o Cruzeiro deve vencer, tá? Eu gosto dessa vitória do Cruzeiro. Perfeito, apesar da fase. Também. Eu gosto também. Em condições normais, essa odd estaria mais baixa, né? Se o Cruzeiro não tivesse nessa má fase. Eu acho que o justo seria 1,30 e pouco por aí. Isso. Pela odd eu gosto. Inclusive, se você esperar um pouquinho, se o Cruzeiro não fizer um gol cedo, né? Se você espera um pouco, dá para fazer uma aposta simples aí, velho. Odd acima de 1,5. E dependendo da casa, pode ser até que chegue antes, né? Pode ser que esteja beirando mais isso aí. Cara, 1,60 nessa vitória do Cruzeiro simples eu pegaria. Eu acho que é uma boa pedida. Bom, é isso, né? Falamos dos principais jogos deste sábado, Matheus Montenegro. Vamos agora para o nosso ele, né? Antes, posso mostrar? Pode. Lindíssima, tá? Essa camisa do Águia de Marabá. E essa camisa é perfeita. Vou contar aí uma curiosidade, uma história, né? Olha os detalhes desta camisa, Fabiano. Você consegue identificar do que se trata? Até o cachorro quer saber o que é. Você consegue identificar isso aqui, ó? Chega, não. São escamas de tucunaré, Fabiano. Peixe muito típico da Amazônia. E aí, o Águia de Marabá fez essa camisa aí, ó. Perfeito, lindíssimo. Muito bem. Vamos para o nosso bilhete, né? Bilhete deste sabadão. Simbora! E aí? Vamos lá.
Vitória do Barcelona e vitória do City, tá? Odd 1,72, Barcelona em casa contra um time da zona de rebaixamento, o Girona, e o City, né, em casa contra o Everton, que não vai ter um dos seus principais jogadores, né, o Grealish, emprestado pelo City, não vai poder atuar. Eu acho boa, viu? Assim, dupla hipótese do Chelsea, também acho boa. Quem quiser aumentar, fazer um bilhete maior, dupla hipótese do Chelsea é uma boa também, né? Um bingão, ó. Quiser pegar um bingão, dupla hipótese do Chelsea, vitória do Cruzeiro, gol do Corinthians, vitória do Bayern. Assim, se quiser um bilhetão grande, né, um bilhetão ali com odd alta, você pode pegar esses jogos. Mas os dois melhores, né, para duplinha ali, né, que a gente gosta mais da dupla, né? Porque somos uma dupla, né? Então a gente tem a dupla. Perfeito. Aqui no nosso bilhete dupla, pronto. Né? Isso. Cara, vitória do Barcelona Eu acho que quem quiser trocar Barcelona por dupla do Chelsea, eu aceito também. Porque é uma odd semelhante. Ou então a do Bayern de Munique, pô. A grande questão aqui é assim, eu acho que o Barcelona, ele é o mais difícil de zebrar, tá? Eu acho que é o mais difícil de zebrar. Porque o Chelsea vai estar fora de casa. Por mais que, como eu disse, eu acho que vai bater de boa também do Chelsea. Mas é um jogo fora, pode ser que seja um pouco... Eu acho que o jogo do Chelsea é mais complicado e o jogo do Bayern de Munique, obviamente, também é mais complicado. O do Barcelona é o mais fácil. Por isso que a gente acaba preferindo aí a vitória do Barça. Só que, velho, qualquer uma dessas alternativas aí que a gente trouxe, eu acho que poderia ser uma boa pedida sim, tá? Eu acho que poderia ser uma boa pedida. Muito bem, então o bilhete pronto aí para este sabadão, vitórias de Barça e City. Valeu, Matheus Montenegro, tamo junto, até a próxima. Galera, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, dê o hypar, comente. Isso é muito valioso pra gente, é muito importante pra gente seguir nesse crescimento, né? Edição do dia 18, né? Então, estamos há 17 dias no ar. Perfeito. E a gente tá muito feliz aí com esse crescimento, graças a vocês. Foi dia 1 mesmo? Foi dia 2, né? Sim. Dos jogos do dia 2, né? Mas a gente publicou no dia 1, é isso, Então, 18 dias aí. Valeu, Matheus Montenegro, valeu. Forte abraço.